Ok. Hoje a gente vai perguntar para vocês, por que plantar igreja? Qual é a necessidade que tem de plantar igreja? Por que plantar igreja? Então, plantar igrejas é muito importante porque honra a Deus e manifesta a sua glória entre as nações. Eu não tenho dúvida de que quando Jesus criou, edificou a sua igreja e que ele deu as características da sua igreja e que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, edificaria a minha igreja, ele estava pensando, né, exatamente isso. Em todo o lugar onde tiver seres humanos que tenha a sua igreja plantada. Como eu já falei para vocês, né, quando a gente não estou falando da igreja estrutura física, eu estou falando de gente, né? De gente que transformada pelo Evangelho, gente nascida de novo, regenerado pelo Espírito Santo, gente que se converteu a Cristo e hoje faz parte do seu corpo, a sua igreja. Então, essa igreja, ela precisa estar em todo lugar. E uma das razões, né, é importante que essa igreja esteja em todo lugar, porque a presença da igreja de Cristo, ela honra a Deus e manifesta a sua glória entre as nações. Aqui tem os textos bíblicos, Romanos 15, 9, Paulo escrevendo sobre isso, ele diz, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Gentios aqui pode ser entendido como as nações, né? As nações não judias. Então, todos nós que não somos judeus somos gentios. E é através da igreja que a gente consegue chegar a todas as classes, a todas as nações, a todas as pessoas. Então, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E esse povo que Paulo está escrevendo aqui em Romanos 1,5 é a igreja de Jesus. Então Jesus quer que tenha o seu povo em todas as nações. Por isso que ele deu a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Depois ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todas as nações, em todos os lugares, até os confins da terra. Então, a ideia de Jesus é que haja uma igreja em cada povo, em cada lugar. Tem outro texto aqui em Salmos 96, 3, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Tudo isso são referências que fortalecem a ideia de plantarmos igreja em todos os lugares. Então, por que plantar igreja? Por causa disso. Se nós não plantarmos igrejas, então nós não vamos estar manifestando a glória de Deus em todos os lugares. E é através da igreja que a gente manifesta essa presença de Deus em todos os lugares. 5 razões para plantar igrejas. Primeira dela, para seguir uma estratégia bíblica. E a estratégia bíblica eu acabei de falar para vocês, né? Essas referências bíblicas e outras que Jesus falou. Segundo, para evangelizar eficazmente. Então, quando a gente planta uma igreja em um local, então tem mais facilidade de através dessa igreja, discipulando pessoas que vão chegando, novos crentes, e treinando essas pessoas e incentivando a mais facilidade de evangelização, um evangelismo mais eficaz, né? Uma terceira razão, para juntar a colheita. Então a gente fala de colheita, a gente está falando naquele dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Então é o dia da colheita. Então, tendo igrejas em todos os lugares, plantando igrejas em todos os lugares, fica mais fácil até dos anjos vir fazer a colheita das pessoas, né? Da sua igreja, né? E quarto,
para alcançar grupos de pessoas. É através da plantação de igrejas que a gente consegue alcançar os bairros, as comunidades. Fica mais fácil da gente atingir as pessoas, os grupos de pessoas. E, em quinto, para cumprir a grande comissão. Eu já falei sobre isso. E de fazer discípulos de todas as nações. E fazer discípulo é na igreja. A gente faz exatamente plantando igreja. Ok. Então, por que plantar igreja? Quais são as suas razões para plantar uma igreja? Para plantar igrejas? Essas são perguntas pessoais para vocês. Quais são as suas maiores esperanças, expectativas e sonhos ao plantar uma igreja? Eu acho assim, na minha opinião pessoal, cada um de nós tem o compromisso, a responsabilidade de pensar nessa multiplicação, nessa evangelização que produz conversões, pessoas aceitando a Jesus, é um processo, e dentro desse processo vem o discipulado, e dentro desse discipulado vem o treinamento, a formação, a preparação, e vai gerando outros e outros e outros, e assim é que nós conseguimos chegar em todos os lugares. Hoje, Brasil, tem esse privilégio de ter tantas igrejas, e o Evangelho chegou de uma forma bem profunda, nessa nação, justamente por conta de outros que vieram de outros lugares. Então, pessoas que vieram do Canadá, da Europa, dos Estados Unidos e tantos outros lugares, a Inglaterra, os missionários saíram das suas terras e foram para outros lugares, e assim as igrejas iam nascendo. Eu acho isso muito bom, muito bonito, muito poderoso isso, Aonde chega um discípulo de Jesus, é aquela semente que vai nascendo outros discípulos, e através do Evangelho Jesus vai convertendo pessoas, e e nações inteiras são assim evangelizadas, e igrejas são construídas, e hoje nós somos o que somos por causa desse processo da grande comissão, da obediência à voz de Jesus. Isso é muito bom. Ok, então hoje a gente já viu por que plantar igreja, a necessidade que tem de plantar igreja. Então, a primeira razão, porque na verdade a gente está manifestando a glória de Deus em todos os lugares. E eu sempre uso aquele texto de Abacuque 2,14: e a terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A imagem que eu faço é isso: as águas, quando cobrem o mar está seco, aí de repente o mar enche, aí cobre toda aquela areia da praia. Então a minha imagem é Deus vendo a igreja cobrindo todas as nações, e em todos os lugares a manifestação da glória de Deus através da igreja que Jesus instituiu. E essa igreja, quem já falou sobre as funções dela na semana passada, que é uma igreja funcional na sociedade, essa igreja é que vai estar norteando as comunidades, as nações em direção a Deus. O papel da igreja é levar a filosofia de Deus, a ideia de Deus para todos os povos. O que é que Deus está pensando, o pensamento de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, ela é proclamada, a glória de Deus é proclamada através da igreja. E o papel da igreja é chegar em todo lugar para dizer que existe um Deus, que tem um plano, e esse plano ele já executou, e que todo aquele que aceitar e crer nesse plano, que é Jesus,
tem a vida eterna. Esse é, vamos dizer assim, esse é o resumo de tudo que Deus quer que a terra saiba a respeito dele. Um Deus criador, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, criou a natureza, ele é o soberano, e esse Deus, ele é amoroso, que mesmo o homem pecando, ele cria um plano, esse plano de salvação, um plano redentor, e envia seu Filho Jesus. Ele vem, nasce, cresce, morre, ressuscita, e toda a terra precisa se encher dessa glória de Deus, que essa glória de Deus é exatamente toda a essência de Deus, toda a verdade de Deus, que Ele quer que todo o ser humano ele saiba. Por isso que foi Paulo que escreveu, ele disse assim: é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade. O papel da igreja, além de adorar, de fazer várias coisas, o papel principal da igreja é levar a mensagem verdadeira de Deus para todos os povos. Por isso que é importante plantarmos uma igreja. Agora, nós vamos trabalhar, eu gosto muito dessa série aqui, Igreja na Sociedade, Futuro e Esperança, né? Baseado no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29. Gosto muito do capítulo 29 de Jeremias. É a base teológica que a gente pode trazer para a igreja hoje, nos nossos dias, com esse tema: Igreja na Sociedade, Futuro e Esperança. Então, a igreja foi colocada no mundo como comunidade missionária e escatológica. A missão da igreja é falar de Jesus, o seu plano redentor, mas também falar da sua volta, né? No futuro dos que creem e o futuro dos que não creem. Tudo isso é escatológico, porque quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado, e tudo isso é escatológico, é futuro, tá? Então, a igreja ela foi colocada no mundo para viver no meio do mundo perdido, e a igreja não pode ignorar a sua realidade sociopolítica na sociedade. A igreja precisa olhar para a sociedade, a igreja precisa olhar para as pessoas, né, com esse olhar, eu diria que essa visão do próprio Deus em relação aos seres humanos, né? Então a igreja ela tem que encarar, né, e ela tem que se envolver. Eu gosto muito dessa palavra. A igreja ela tem que se envolver com a sociedade, mesmo que ela não se envolva com a parte ruim, com a parte, vamos dizer assim, do pecado, com a parte ímpia do povo, mas ela deve se envolver para trazer uma realidade positiva, né? A influência de Deus na sociedade. Então, o papel da igreja é se envolver com a sociedade e trazer a mensagem de transformação de Deus para mudar a sociedade. Então, a igreja deve se envolver totalmente na sociedade para gerar nela transformação. Como é que nós vamos gerar transformação numa nação se nós somos isolados? Nós não podemos nos isolar. Esse tem sido um dos grandes problemas hoje com a questão religiosa, é que a religião tem levado as instituições, as próprias instituições religiosas, a cuidar só da parte que eles chamam de a parte que interessa, a parte espiritual. E não se envolve muito nas outras áreas e termina se isolando, e isso não atende à necessidade
na sociedade. Então a igreja, ela tem que se envolver totalmente. Ela precisa se inserir totalmente na comunidade para gerar nela a transformação. É aquilo que a gente falou na semana passada. A gente está vendo aquela questão da Cracolândia lá, né? Parece uma brincadeira, né? Tira daqui, compra ali. O governo e a prefeitura estão vivendo uma situação que parece que não tem jeito. Você expulsa o grupo daqui e é uma praga, porque daqui a pouco está lá do outro lado que está na mesma situação. Derruba aqui, ou eles tocam fogo ali, mas não resolve o problema da Cracolândia ali, do vício. Mas tem algumas igrejas, né, interessantes, que estão envolvidas ali num trabalho muito bonito, falando mais. Mas tem algumas igrejas ali que estão fazendo um trabalho lindo, né? E trazendo aquela turma com aquela paciência e dá banho e cuida. Um trabalho que só para quem é chamado mesmo para fazer aquilo é que pode se fazer. Então é isso aí. Esse é o papel da igreja. Se envolver, participar, se inserir dentro da sociedade, não só no lado mais fácil de se envolver, de se fazer, mas no lado difícil também, que é o lado da questão do crack e da prostituição, de uma série de coisas. Então, queremos usar Jeremias, né? O profeta Jeremias, na sua época, ele foi um exemplo, e a gente quer falar sobre ele nesse sentido, porque quando a gente começa a ver logo, a gente começa logo pelo chamado de Jeremias, nos versículos, capítulo 29, no capítulo 1, versículo 5, Deus já fala com Jeremias dizendo assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi, eu escolhi. Isso foi Deus falou para Jeremias, lá no seu chamado. E ele ainda diz assim: eu te escolhi e te separei. Para quê? Para que você fosse profeta às nações. Aí no versículo 7 ele diz: vá e fale com pessoas que eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Interessante. Essa é a missão do profeta, é a voz do profeta. Fala em nome de Deus. E no versículo 7 ainda Deus diz: eles vão ficar contra você, mas não o derrotarão, né? Eu te chamei, te coloquei, se envolva, fale o que eu mandar falar, né? Como profeta. Eles não vão gostar, vão ficar contra vocês, mas não o derrotarão. Então, esse foi o chamado de Jeremias, logo no primeiro capítulo do seu livro. Agora, quando a gente chega no capítulo 29, olha que Jeremias fez tudo isso e obedeceu piamente a Deus. Quando chega no capítulo 29, aí Deus começa a dar alguns mandamentos para Jeremias em relação ao povo de Israel. E foi justamente no período no período do cativeiro babilônico. Interessante. Aí o que Deus diz para Jeremias? Para Jeremias dizer ao povo de Israel. Isso em meio a um cativeiro, aonde o povo de Israel foi, levado prisioneiro, aquele cativeiro de 70 anos. Então, está lá o povo de Israel, Jeremias lá como profeta no meio do povo, e Deus traz essa palavra de engajamento total, do povo de Israel na sociedade. Eu acho muito, muito profundo muito profunda essa história, essa experiência, que a gente vê qual o propósito de Deus no cativeiro, Qual o propósito de Deus no cativeiro de Israel? Aí Deus dá a ordem para Jeremias e diz para Jeremias dizer para o povo dele
no meio dos babilônicos. Ele diz assim: construam casas e morem nelas. Interessante. E eu me lembro muito bem assim, com certeza o povo de Israel era um povo exclusivo e eles se achavam especiais, né? Era uma nação escolhida por Deus e eles tinham orgulho disso. Ainda hoje tem o orgulho disso. E Deus permite, Deus tem suas estratégias e Ele permite que essa nação seja escravizada, seja prisioneira, vá para o cativeiro e fique lá 70 anos na Babilônia. Coisa incrível. E nesse convívio lá, mesmo em meio ao cativeiro, o povo de Israel, com todo aquele sentimento de um povo escolhido, um povo especial, mas está lá no meio dos babilônios, com certeza eles nem queriam saber dos babilônios, provavelmente era uma ojeriza, porque religiosamente falando, né, teologicamente falando, toda a cultura de Israel, tudo que ele aprende, o envolvimento dele especial com Deus, ouvindo Deus, Deus falando com o povo de Deus, o povo de Israel, no meio dos babilônios. Talvez na cabeça do povo de Israel, poxa, Deus vai nos tirar daqui logo. Ele não vai querer que nós fiquemos aqui muito tempo, porque não vai dar certo, não tem resultado, não é produtivo. Mas olha, ao contrário disso, Deus começa agora a fazer uma coisa diferente do que o povo de Israel estava esperando. Deus pega o profeta Jeremias e manda o recado para ele dizer para o seu povo que está lá em Babilônia, que eles fiquem tranquilos, que nem tão cedo vão sair de lá. Nem tão cedo vão sair de lá. E qual é a ordem de Deus em Jeremias 29:5? Construam casas e morem nelas. Fantástico. Vocês estão se aprofundando nisso? Que ideia é essa de Deus? O que ele estava pensando quando ele mandou essa ordem? Quando ele mandou o profeta Jeremias falar isso para o seu povo, no meio dos babilônicos. Eu vou construir casas no meio dos babilônicos. O que Deus estava pensando com isso? Muito simples, muito sábio, muito produtivo. A estratégia de Deus ela alcança aonde a gente nunca pode imaginar. Só depois é que a gente vem imaginar o que acontece. O que Deus está dizendo para Israel? Em outras palavras, se envolvam, né, se insiram, né, no meio dos babilônios. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de que os babilônios ouvissem, ou pelo menos recebessem, né, a influência divina, né, a influência de Deus. E quem é o povo que influencia a um outro povo numa perspectiva de ideia de Deus? O povo de Deus. Fantástico, não é, Moisés? Fantástico, não é? Quando eu leio um texto desse, eu fico assim, meu Deus, a gente não... É por isso que a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos, eles são muito diferentes, distantes dos pensamentos de Deus, nós não conseguimos atingir. E Deus diz, eu não quero que vocês saiam daí, não fique se preparando ou como alguém que está com a sua bagagemzinha já prontinha para qualquer hora ir embora, não. Vocês vão ficar aí porque eu quero que vocês se envolvam com os babilônios. É uma grande oportunidade, eu acho que Deus pensou assim, é uma grande oportunidade que eu tenho de mostrar para os babilônios quem eu sou, e é através de vocês. Fantástico isso. Já chegaram a imaginar isso? Já tinham lido Jeremias 29? É isso, engajamento total. Deus queria que o seu povo se envolvesse, quer dizer, se infiltrasse, se inserisse no meio dos babilônios. E hoje a gente parece que vê isso como um absurdo,
Eu não vou me envolver com pecadores, porque eu sou igreja, eu sou crente, eu sou santo, fui santificado, Jesus está em mim. Então, se Jesus está em mim, então eu não quero me envolver com mais ninguém. Mas não é isso que Deus pensa diferente. Eu quero que o meu povo se envolva com os babilônios. Exato. E se disser que é um povo assim, de repente é um povo opressor, porque os babilônios era a nação opressora para Israel naquele momento, era um cativeiro. Como é que eu vou me envolver com os opressores? Mas Deus aqui diz, não é só castigo que vocês estão tendo não, 70 anos de cativeiro não. Não é só castigo, porque Deus não se alegra em castigar. Interessante, né? Eu não vejo Deus como aquele que fica contente, eu vou castigar o meu povo. Não. Deus colocou, né, e permitiu que Israel fosse para a Babilônia, naquele cativeiro, porque Deus tinha um objetivo, ele tinha uma estratégia, era Israel entrando no meio de um povo, um povo idólatra, né? Um povo estrangeiro que não conhecia a Deus. Fantástico, é? Aí, construam casas. Eu vou construir casas no mesmo bairro dos babilônios? Sim. Fantástico. Eu vou morar no mesmo condomínio dos babilônios? Sim. Por que não? Vocês são meu povo e eu quero que o meu povo se envolva com os estrangeiros, com os incrédulos, com os ímpios, para poder haver. Não é se tornar babilônico, mas é influenciar uma nação. E olha como influenciou. Imagine Daniel, Mesaque, Abidnego, aqueles 4 jovens. O quanto eles não influenciaram ali, né? E na hora que era para adorar, né, a estátua lá de Nabucodonosor, eles disseram não, estamos aqui, estamos envolvidos com vocês, estamos aqui juntos, mas nós temos um Deus, o único Deus, e nós não nos curvamos a nenhum outro Deus. Tremendo! Era isso que Deus queria. Era isso que... Então não, então vocês vão para a fornalha de fogo, de fogo aceso, fornalha. Vocês vão para a cova, Daniel vai para a cova dos leões. Bom, olha que resposta eles dão, né? Eles dão para o rei. Olha, o rei, eu respeito muito o império aqui, as leis, tudinho. Agora, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, e Ele decidir, e Ele permitir que a gente morra, glória a Deus. Mas não é exatamente isso que Deus quer. O que Deus fez com Israel, eu vou chegar lá. Eu não quero me adiantar, porque quando eu prego sobre isso me empolga tanto, porque a gente fica só envolvido com as questões religiosas, a gente é muito puritano, sabe? Aquela coisa pensa que nós só podemos mostrar, né, o lado de Deus se for de uma forma que o povo não entende. Mas a gente pode ser simples e dentro daquilo que a gente tem de convicção, de fé, né, a gente pode influenciar demais uma sociedade. Olha o que Deus diz ainda. Não somente construam casas e morem nelas, quer dizer, convivam com os babilônicos, famílias juntas com os babilônicos, morem perto deles, na rua deles, no condomínio deles, mas também plantem árvores frutíferas e comam seus frutos. Eu acho isso profundo, lindo. Significa, Deus está dizendo, eu não tenho pressa que vocês saiam daí. Fantástico, porque se você vai plantar uma árvore na frente da sua casa, você vai construir uma casa, vai morar nela, e Deus ainda manda plantar uma árvore frutífera para você comer dos seus frutos, dependendo da árvore que o sujeito plantou, não sei quanto tempo ele vai comer desses frutos.
O que Deus estava pensando? Eu não tenho pressa que vocês saiam daí. 70 anos, e eles nem sabiam disso, mas Deus sabia. 70 anos de cativeiro. E aí vai se aprofundando mais. Olha agora, assim, ó, ainda. Terceiro, casem e tenham filhos. Quer dizer, os seus filhos vão crescer, eles vão chegar na idade de se casar, e eles vão tendo filhos, e depois mais filhos, então pai, mãe, vô, bisavô, então netos. Então não tem pressa, casem e tenham filhos, formem uma família em Babilônia. Fantástico. Agora o que eu acho mais ainda é esse aqui do verso 7. Trabalhem para o bem da cidade. Eu vou trabalhar para o bem de Babilônia. Deus está mandando Israel trabalhar para o desenvolvimento de Babilônia. Tem até um versículo que diz, até em Jeremias, que diz que se os babilônios forem bem, se eles progredirem, o povo de Israel progride também. O certo como é que diz? Olhem pela prosperidade de Babilônia. Sim. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Acabar com essa ideia de que eu estou aqui, mas eu estou jogando maldição sobre essa cidade, porque é opressora e nós estamos escravizados, e é o cativeiro, e eu não amo essa cidade, eu vou orar para Deus amaldiçoar. Não, trabalhe para o bem da cidade, porque se a cidade onde você estiver, onde o meu povo estiver, se essa cidade for bem, vocês também serão bem. Se essa cidade for abençoada, vocês também serão abençoados. Rapaz, isso é um sermão tão bonito. Aí por último, no versículo 7 ainda, Deus diz: orem a mim, pedindo em favor da cidade. Fantástico. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o retrato. Hoje, eu entendo que é o que Deus quer que nós, a igreja dele, façamos como uma instituição de Deus, um povo de Deus que deve se engajar totalmente na sociedade e funcionando de uma maneira que a sociedade melhore. É a igreja. Porque se a gente for fazer aqui uma comparação, nós estamos num cativeiro. Porque com toda essa opressão que a gente vive, com toda essa corrupção que a gente é obrigado a ver e não pode fazer nada, com toda essa roubalheira, com todas essas leis que só servem para os poderosos e que não nos beneficia, e com toda essa política onde os pobres cada dia mais continuam mais pobres e os ricos continuam mais poderosos. Então tudo isso é um cativeiro. Para mim, nós estamos vivendo como igreja aqui na Terra num cativeiro por um tempo. Até porque nós somos peregrinos aqui, não é? Vocês acham que vão viver para sempre aqui? Nós estamos de passagem. Passar bem. Agora, durante esse período que nós estamos vivendo aqui de passagem, que a gente não sabe até quando, a gente tem que entender qual é a estratégia de Deus, a estratégia de Jesus para a sua igreja, quando ele, na verdade, constrói, edifica a sua igreja e coloca nesse mundo, né, no mundo dos homens, nessa sociedade toda desconjuntada e cheia de problemas e pecados e cada coisas mais absurdas, não é? Então, o que nós vamos fazer como igreja? Fazer o que Israel fez, ou que deveria fazer na época de Jeremias. Nós não temos pressa, não acabar com essa pressa de dizer, se converteu agora, Senhor, me leva para o céu.
Eu conheço eu conheci uma denominação de um pregador que dizia: olha, gente, a gente vai se converter, mas todo mundo vai orar para Jesus levar logo todo mundo, que nem não aguenta essa sociedade. Não, mas não tem isso. A igreja, ela precisa ser ela precisa ser a agente transformadora da sociedade. E só podemos fazer isso se nós construirmos casas, morarmos juntos com os pecadores, os ímpios, os imorais, os poderosos, tudo essa gangue, não é? Então a gente precisa viver no meio dessa turma para pelo menos ver se através do nosso testemunho de vida como igreja e pela palavra de Deus, a evangelização e tantas outras coisas, a gente consiga pelo menos se envolver, se engajar totalmente na sociedade para que haja uma mudança. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Jesus disse: se o sal não serve para salgar, se ele for insípido, não presta. Vós sois a luz do mundo. Por que Jesus quer a sua igreja no mundo? Porque a igreja é a luz do mundo. Se tirar a igreja do mundo, o que fica? Não é verdade? Não fica mais nada, gente. Então é por isso que Jesus ainda não nos tirou daqui. Então, nós devemos estar todo o tempo, né, orando e agradecendo a Deus. Então, plantem árvores, construam, casem-se. Tem pressa não, tenham filhos, estudem, façam o ITEBAS, façam as matérias, estude, se aprofundem, seja mestre, seja plantador de igreja, seja pastor, seja apóstolo, não sei o que você vai ser, mas faça tudo isso sabendo que a nossa função como igreja é o engajamento total na sociedade. Se a igreja não transformar essa nação, ela não fez jus, nem está fazendo jus ao chamado dela